Esses dias eu tava desenhando algumas artes novas pro canal e eu precisei apertar um botão no meu teclado. Só que o meu cérebro, ele não entendeu que ele podia usar a outra mão. E eu fiquei igual um X tentando apertar um mísero botão. E foi aí que eu reparei que a minha mesa não estava devidamente adaptada para uma pessoa canhota. Não exatamente pelo formato dela, mas sim pela forma com que eu organizo. Que assim como muitas coisas, faz com que eu tenha um pouco de dificuldade. Então, pensando nisso, o vídeo de hoje é sobre coisas que eu tive que passar por ser uma pessoa canhota. Ser canhoto não é exatamente uma coisa exclusiva. Claro que quando você pega a estatística que 10% das pessoas do mundo são canhotas, parece uma coisa rara. Mas 10% das pessoas do mundo são muitas pessoas. Mesmo não sendo uma coisa tão diferente assim, ainda existe muitas coisas que não são devidamente adaptadas para pessoas que usam predominantemente a mão esquerda. Claro que é muito melhor do que antigamente, já que durante a Inquisição do século XII e a caça às bruxas organizada pelos protestantes da América no século XVI, vários canhotos foram torturados e queimados como bruxos. Queima a bruxa! Queima a bruxa! Parece um pouco pior do que não conseguir segurar um violão. Para começar, eu vou falar sobre escola. Durante toda a minha vida escolar, foi há uns bons anos atrás, eu confesso, eu nunca consegui voltar para casa sem estar com o braço todo sujo de caneta. Isso porque o canhoto, ele vai escrevendo e levando a tinta embora junto com o braço. Me dava uma tristeza porque o meu caderno ficava todo borrado e feio, e também tinha a espiral que ficava batendo na minha mão. Eu só consegui resolver isso quando eu comecei a usar um fichário, que foi tipo a minha salvação. Eu tirava as folhas e escrevia. Ainda ficava borrado, mas eu amava muito. Outra coisa que também era horrível, eram as carteiras que só tinha apoio do lado direito. Eu só estudei em uma escola que tinha essas carteiras, e foi o suficiente pra eu odiar elas com todas as minhas forças. Só pra vocês terem uma ideia, pra você identificar uma pessoa canhota adulta, é só ver se ela tem a coluna torta pra direita. Porque pra escrever, eu ia virando, eu virava um L. E até existia as carteiras que só tinham encosto do lado esquerdo, mas normalmente tinha uma, duas pra escola inteira, então elas nunca estavam disponíveis. E pra conseguir era uma luta entre os canhotos. Os canhotos tinham que lutar entre si, tipo ringue. Na hora do recreio também era um negócio complicado, porque se eu não sentasse bem no canto, encostada na parede, eu sempre ficava batendo o braço nas outras pessoas. Outra coisa, materiais escolares, mais especificamente tesouras. A lâmina das tesouras convencionais, ela é invertida para os canhotos, o que dificulta muito na hora de cortar e segurar. Eu tenho até uma história de uma professora que me odiava porque eu tinha dificuldade de cortar as coisas. Essa professora, ela era minha professora de artes do prezinho, e ela era muito rigorosa. Ela sempre fazia atividades de artesanato, e tudo tinha que ser perfeito, senão ela gritava com as crianças. Eu entendo um pouco porque os materiais saíam tudo do bolso dela, mas mesmo assim não justifica ela gritar e surtar com as pobres das crianças que nem coordenação motora elas tinham direito. E sendo bem sincera com vocês, eu sou horrível em artesanato, o que é irônico porque eu desenho, mas coisas feitas à mão com materiais diferentes nunca foi meu forte. Eu sou muito ruim mesmo. E eu sei que coisas relacionadas a artesanato requerem uma constância e aprendizado, mas gente, eu fazia isso 2 vezes por semana e eu era horrível. Mr. Maker e Art Attack, me perdoem, eu pequei com vocês. Mas a culpa é de vocês. Já aquele negócio lá de limpador de cachimbo, onde é que eu achar isso? Folha de papel, um pouquinho desta grudenta cola, limpadores de cachimbo. Caralho. Enfim, voltando pro foco do vídeo, como eu falei, ela era muito rigorosa com as crianças, ao ponto de fazer as criancinhas chorarem se fizessem algo errado no artesanato, porque era desperdício de material. Eu lembro claramente de um dia que ela mandou os alunos cortarem uma garrafa PET em 2 metades iguais, pra fazer alguma lembrancinha pros pais, em alguma data comemorativa, eu acho que era Páscoa. O ambiente da sala tenso, parecia aquela prova do Round 6 de destacar o biscoito, todo mundo tremendo, porque se errasse era grito. E lembra que eu falei que tesouras e artesanato não é o meu forte? Pois é, a minha garrafa virou só o bagaço. Não consegui cortar, e eu até achava que eu tava me saindo bem, só que quando eu via, tava tudo torto. Óbvio que aquela professora ficou pé da vida quando ela viu que eu tinha destruído a garrafa, mesmo que sem querer, e mandou eu parar de cortar e ficar no cantinho pensando no que eu tinha feito. Não funcionou, porque a única coisa que eu pensava era em vingança. E antes que venham comentar que existem tesouras pra pessoas canhotas, eu sei, mas é importante saber que não era tão fácil assim de achar essas coisas naquela época. E mesmo que eu achasse, você acha que uma criança vai escolher uma tesoura ergonomicamente correta para o braço que ela escreve ou uma tesoura rosa da Barbie? Você já tem a sua resposta. Também existe aquele mito, né, que as pessoas canhotas são mais inteligentes. Isso aí pra mim é mentira, porque minhas notas eram ruins pra caramba. A vida inteira eu passei raspando e repeti. Saindo do tema escola, eu não vou me aprofundar muito nos instrumentos musicais, porque eu nunca me importei muito.
nunca tive muito interesse. Mas sim, também é uma coisa que não é adaptada para os canhotos, pelo menos no modo comum, né? Porque com certeza existe uma variante para canhoto. Agora eu vou falar um pouco sobre computador/mouse. Só para deixar claro, eu conheci alguns canhotos que eles não faziam essa alteração, mas eu fazia. Que era ir na configuração do computador e inverter o clique do mouse, deixando ele adaptado para o braço esquerdo. Quando eu comecei a trabalhar naquela empresa de call center que eu contei no outro vídeo, eu sempre sentava no mesmo computador. Então todo dia lá alterava, porque com a minha mão direita eu não conseguia arrastar o mouse, eu ficava igual uma velha tentando controlar aquele negócio. No final do dia eu ia lá e tirava para a próxima pessoa que fosse sentar ali. Mas eu tive que parar de fazer isso e me adaptar com a mão direita, porque toda vez que eu pedia ajuda ou eu precisava sentar em outro lugar, o povo ficava meia hora tentando usar meu mouse até eu explicar que ele estava invertido. Também teve uma época que eu ficava batendo o freezer na minha cabeça, porque eu abria ele com a mão esquerda e ele vinha direto na minha cara, mas isso aí é burrice mesmo. E por último, eu vou falar sobre o meu maior vilão da minha vida como pessoa canhota, o abridor de lata. Porque é impossível usar um abridor de lata comum com a mão esquerda e com a mão direita, além de eu não ter força, eu me machucava. Eu, particularmente, não sei se existem abridores de latas adaptados para canhoto. Eu acho que sim, aqueles mais chiques, sabe? Mas isso aí é coisa da burguesia. Para abrir latas, eu tive que desenvolver meu próprio método. Primeiro eu pego uma faca bem pontuda, eu posiciono ela na lata, enrolo a minha mão com uma blusa, deixando ela igual um martelo e começo a socar a faca, tal qual um ferreiro forjando uma espada brilhante. Mas tudo que eu quero é abrir uma lata de milho da Quero. Demora bastante pra abrir, talvez eu devesse me render à burguesia. Enfim, esse foi o vídeo. Comenta aí se vocês têm alguma experiência parecida ou que eu não citei. E se vocês conhecem alguém que tem alguma experiência parecida. E é isso, nos vemos na semana que vem. É nóis!